5, 6, 7, 8 e... Ô, mana! Tudo bem? Oi, gente! Tudo! Como estamos? Olha, todo desmontado nesse canal. Ai, que susto! Fazer o que, né? Talvez assuste maquiado também. Só eu aqui achando que não. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como eu fui assumido gay. Porque não fui eu que me assumi? Não foi eu, me assumiram. E de boca aberta, isso que é pior. Bom, tudo começou com... Na verdade eu tinha 16 anos quando eu fui descoberto gay. Mas eu me descobri gay com 15 anos, tá? Mas isso é uma outra parte, um outro rolê que é bem interessante, essa parte antes disso da minha história. Mas então eu tinha 16 anos e, enfim, tudo começou depois de uma festa. Meus pais sempre foram bem liberais e tal, assim, mas liberais no sentido de saber o que eu estava fazendo, porque eu sempre fui muito aberto até hoje, assim. Mas eles sempre me deixaram bem consciente de tudo que eu fizesse, tinha uma responsabilidade e que eu seria responsável por aquilo. Então, meus amigos vieram pra casa pós-festa comigo, porque eu já saía com 15 anos, desde os 15 anos, na verdade, pós-festas, e na época eu já namorava um menino, eu tinha 16 anos. E eu namorava esse menino, então, e viemos aqui pra casa, todo mundo dormir. Eu, esse meu amigo, esse meu namorado, desculpa, mais 2 amigos meus, E aí, beleza. Aí isso foi num sábado, no domingo a gente acordou, meus pais tinham ido almoçar em outro lugar, meu irmão também não estava em casa. E eu sempre sou a avó do rolê, então eu fui fazendo almoço pra nós. E nisso um dos meus amigos na época, que era meu amigo, pegou um bloco de anotações e começou a escrever umas palhaçadas, sabe aquelas palhaçadas de adolescente? Enfim, começou a escrever umas palhaçadas assim, do tipo, ai, fulano pega não sei quem, Gabriel beija aquele, isso, aquilo, outro. E tá, e aí nessa palhaçada, a gente brincando, dando risada, e cada um falava uma coisa, ele ia escrevendo. Ok, enfim, passou o dia e foi isso. No outro dia, era acho que 1h pouca da tarde, meu pai já tinha vindo almoçar em casa e tal. 1h pouca da tarde, meu pai chega na frente de casa, ensandecido, freando o carro que nem louco, e eu digo, meu Deus, o que tá acontecendo? E tava um amigo meu aqui em casa, a gente olhando o filme e tal. Ele entra enlouquecido, ele bem assim, porque eu não sei o que tu traiu minha confiança, eu não acredito que tu fez isso. E quando eu chegar em casa de noite a gente vai conversar. E eu, ok. E até então eu não tinha entendido o que tinha acontecido. Pois bem, ele foi, né, voltou pra trabalhar, ele só veio pra descontar o surto. Voltou pro trabalho. E aí eu comecei a me dar conta que, tipo, eu bem assim, bom, ele só pode ter descoberto que eu sou gay. Não existe outra possibilidade de ser outra coisa. E aí eu fiquei com essa noia. E aí tá, daí eu terminei de olhar o filme com esse meu amigo foi pra casa, bem assim, bom, ele descobriu que eu sou gay, ele tá surtado, o que eu vou fazer, bobo que não sou? Não vou ficar em casa sozinho, porque eu não sei qual é o tamanho do surto. Não sei qual é o tamanho do surto dele. O que eu fiz? Liguei pra mamãe. Mamãe, então, paizinho descobriu que sou um viadão e tá surtado e eu vou ir pra frente do teu trabalho e até tu sair eu não vou ficar em casa sozinho porque eu não sei qual é o nível do surto, né? E quando a gente é um jovenzinho viado, a gente tem medo de apanhar. Então eu peguei, saí de casa, fechei tudo e fui pra casa, mas não saía da minha cabeça como ele tinha descoberto que eu era gay. Minha mãe já sabia, mas ele não. E aí tá. Beleza, fui pra frente do meu trabalho, esperei minha mãe sair, a gente veio pra casa, ela também perguntava, mas Gabriel, como? Eu digo, não sei, minha filha, não sei, não sei. Bom, viemos pra casa, aí nisso a gente foi no salão, eu e minha mãe fui no salão junto com ela, que ela ia fazer uns negócios lá. Voltamos pra casa, nisso meu pai chegou, e eu colado na minha mãe, assim, que não passava, assim, ó, sinal de Wi-Fi. Bom, aí... Ele com uma cara de bunda, o que não é muito normal. Mentira, é assim, a gente... O normal de todos nós, na verdade, é uma cara de bunda, mas não é porque a gente faz a cara de bunda, é porque a gente é mais fechado e tal, na rua. E aí... Perdi o foco, berro.
E aí tá, daí nisso ele foi na minha avó, voltou e não falava nada. E eu assim, ó, nervosa, pasma, passando mal. Oi, tia, tudo? Ai, Tá. Passou algumas horas, a gente sentou pra jantar. Ele bem assim, não tem nada pra me falar. E eu, não tenho nada. Não tenho nada. Pois bem, aí tá, daí ele pegou, terminou de jantar e eu colado na minha mãe, assim, né, nervosa. E aí ele foi e pegou o bloco de anotações que tava escrito as coisas. E eu, Deus, como é que eu não me dei conta? O porquê que eu não arranquei as folhas? esse bloco de anotações que a gente tinha feito toda aquela palhaçada, era do serviço do meu pai. Pois bem, aí ele foi pra sala com aquele bloco, eu não fui atrás dele porque eu tava nervosa. Aí passou acho que uns 10 minutos, ele veio atrás de mim, assim, na cozinha, e sentou na mesa e disse que era pra sentar, que a gente ia conversar. Aí eu sentei, ele bem assim, o que é isso aqui? Aí eu disse, não sei o que tem aí dele. Blá blá blá, falou toda aquela palhaçada. E eu disse, Mentira mentirosa. Não é verdade, é tudo uma brincadeira, que os amigos brincam disso. Aí, enfim, neguei ele bem assim, tá? E o que é aquela foto no teu celular, na tela de bloqueio, que é tu beijando um guri? O menino que era meu namorado na época. E aí eu bem assim, que foto? O que aconteceu? No mesmo dia, meio-dia, quando meu pai tinha vindo almoçar, ele tinha pedido a calculadora emprestada do meu celular. Eu emprestei e eu tava escovando meus dentes. Nisso a tela bloqueou e no que ele apertou pra ver era a foto, mas ele não tinha falado nada, entendeu? Aí juntou as coisas, o bloco com a foto, pum, surto. Aí eu neguei no começo, aí depois não tinha mais como negar, né? Aí, enfim. Aí ele bem assim... Primeira coisa que ele fez foi botar a culpa na dança. Pra quem não sabe, eu sou professor de dança e bailarino há 19 anos. Ele bem assim, porque não é porque tu dança balé que tu tem que ser gay, que isso, aquilo, outro. Que tu não precisa ser gay só por causa disso e eu dizer que não era, né? Tipo assim, não é porque eu danço balé que eu sou gay, não é isso. Eu sou assim, eu nasci assim e blá blá blá. E aí depois disso ele tentou botar a culpa na minha mãe, normal, né? O que a maioria dos pais fazem é isso, querer botar a culpa na mãe. Ele bem assim, porque tu levou sempre esse guri junto contigo em salão, que isso, aquilo, outro e blá blá blá. E não tem nada a ver, gente. Eu fui uma criança que desde pequena gostava de brincar com as polis da minha prima e ir no salão com minha mãe, sempre odiei jogar futebol, entendeu? Eu não lembro nem de brincar de carrinho, na verdade, assim. Eu não sei nem o que eu brincava, será, né? Pois bem. Então, e aí ele foi lá e colocou a culpa na minha mãe. E aí, enfim, não, a culpa não é da minha mãe, né? Ninguém é culpado, tipo assim, porque a pessoa nasceu uma viada, a pessoa nasce assim. E aí nisso eu entrei num surto. E aí eu comecei a puxar meus cabelos, eu puxava meus cabelos assim que eu quase arrancava meus cabelos de mim mesmo. Porque eu acho que às vezes rola, assim, não sei se é com todo mundo, mas com alguns amigos que eu já conversei, rola, tipo assim, essa nossa não aceitação de nós mesmos, sabe? E aí eu comecei a puxar meu cabelo, eu lembro que uma mão puxava meu cabelo e berrava, e com a outra eu dava de soco assim na minha cabeça. E ele me olhando e eu dizia, porque não é culpa minha, porque não é culpa minha, não é culpa minha. Eu chorava, e aí ele começou a bater boca com a minha mãe porque eu era um viadão e um ator. Aí eu me acalmei, enfim, daí ele pegou e me olhou e disse bem assim, na época o auge era o tratamento gay com psicologia, né, a cura gay. Ele bem assim, que se tu quiser eu vou te ajudar, eu pago um psicólogo pra ti, mas desse jeito eu não vou te aceitar. E aí eu, como um bom viadão, eu olhei pra ele e disse, Tu não tem que me aceitar do jeito que eu sou, mas tu tem que me respeitar, porque eu sou assim e nasci assim. E outra coisa, se tu não quiser que eu fique aqui, pra mim lugar pra ficar o que não vai faltar. Eu achava, né? Já pensou se faltasse. Pois bem, eis outra reflexão. pra mim lugar não vai faltar pra ficar, e eu quero ver tu dizer pros teus pais o que tu fez com teu filho, que tu botou ele pra fora de casa. Que eu sempre fui afrontosa. Sempre. Entendeu? Sempre tava ali, ó, com a resposta na ponta da língua. Eu sempre tinha a resposta pra tudo desde criança. Uma criança viada já era o que? Afrontosa. E aí ele pegou, me olhou e tal. E eu peguei e fui pro quarto.
E eu lembro que Jesus foi uma das noites mais terríveis da minha vida, assim, porque Jesus Cristo, eu pensava, o que vai ser da minha vida, né? Porque é enviado novinho, gente, é normal, a gente fica desesperado, não sabe o que vai acontecer. E aí nessa época eu já trabalhava. E aí eu lembro que no outro dia eu fui trabalhar, na época eu dançava em um lugar na capital daqui, tipo, em Porto Alegre, só que tipo assim, era na Zona Sul. Então eu demorava 1 hora e pouca indo de carro e voltando, né? E fazia aula, então eu cheguei em casa, era 10 e pouca, eu tomei meu banho e tipo assim, fui pro quarto me trancar porque tava meio que me sentindo mal, né? Tipo assim, meio desolada e tal, toda essa tour. E nem queria jantar. Aí passou uns 20 minutos que eu tava no meu quarto, ele bateu na porta e perguntou se eu não ia jantar. E aí eu fiquei meio assim, né? Eu digo, oh, Jesus, vou ter que conversar de novo. Mas aí peguei e fui, me sentei e jantei. Eu lembro que a janta era lentilha. Nossa, isso já passou alguns anos, gente, quase 10 anos eu lembro da janta, 7 anos se passaram. E aí jantei e fui pro meu quarto. Mas, resumo da ópera. Depois disso foi bem complicado no começo pra ele, essa aceitação. A gente nunca mais tocou nesse assunto e tal. E aí ele sabia que eu namorava esse menino, ele já conhecia o menino, porque ele me levava na casa dele às vezes, né? E o menino morava numa cidade vizinha da minha. E ele me levava lá porque a gente ia pra festa. Então no começo, tipo assim, os meus amigos não vinham mais aqui porque eu não sabia qual era a atitude dele, e até pra ele passar por essa aceitação pra ele mesmo. E aí sempre que eu pedia pra ele me levar nesse meu namorado, que eu dizia que, enfim, ele sempre perguntava o que eu ia fazer lá, o porquê que eu tinha que ir pra lá. E aí, tipo assim, pra ele aceitar no começo era melhor eu dizer que, tipo assim, dar uma desculpa. Então o que eu inventava era que eu ia pra lá porque a gente ia pra uma festa e ia ficar muito tarde pra mim não voltar sozinho pra casa, porque era só eu da minha cidade, eu ia posar lá. E aí pra ele era de boa, então ele me levava lá e no outro dia ele me buscava, sabe, no fim do dia, no fim do domingo. E aí pra ele, tipo assim, ele sabia que era mentira, porque obviamente era mentira, já tinha visto uma foto comigo beijando o menino, sabe? Tanto é que a gente nem saía, mas era a desculpa que eu tinha que dar pra ele que meio que aceitar no começo. E depois, assim, com o tempo ele foi aceitando, as coisas foram voltando ao normal. E graças a Deus, né, infelizmente não é assim com todos. E as coisas foram voltando ao normal, então hoje ele é uma pessoa super de boa, me aceita muito bem, fala até algumas gírias de gay, fala várias coisas, todos os meus amigos ele trata super bem todo mundo. E... meu Deus, quantos isso. O meu namorado, nossa, ele é apaixonado pelo meu namorado, tanto que eu falo pro meu namorado, ai, o nenezinho do Betinho, porque ele ama o meu namorado de paixão. Ele chega em casa, se meu namorado não tá aqui, ele pergunta, ai, o Renan já chegou, vai chegar? Se eu vou pra cozinha jantar e o Renan ainda não foi, ele pergunta, ai, o Renan não vai jantar, sabe? Ele é apaixonado pelo meu namorado, assim, ele trata meu namorado como se fosse um filho. Enfim, ele mudou a cabeça dele, um pouco dessa reação foi por causa da criação dele, né? Ele é uma pessoa de quase 60 anos, então a criação que ele teve há 60 anos atrás foi bem diferente da nossa. Mas foi mais ou menos essa história. E a minha mãe, porque provavelmente talvez vocês perguntem, eu falei pra ela com 15 anos, mas como um bom viadão também quando vai se assumir. No começo eu falei que eu era bissexual, pra não dar um baque tão grande, até porque eu já tinha namorado meninas, sim, pasmem. É uma outra tour, se vocês quiserem que eu comente, que eu fale aqui pra vocês, então já comenta aqui embaixo. E aí eu disse que eu era bissexual e tal no começo pra ela. E ela disse que, ai, que era coisa da moda, isso, aquilo, o outro. E na verdade não era, né? Mas pra ela aceitar talvez tenha sido melhor ela colocar isso na cabeça dela. E hoje todo mundo se dá bem, é super normal, super comum. E que bom que é assim, que não foi de um jeito pior, porque infelizmente tem muitas realidades que, tipo assim, a família não aceita, que bota pra fora de casa, e bem complicado. E pro resto da minha família eu não falei que eu era um viadão, simplesmente, tipo assim, eles foram vendo e também todo mundo já notava, né? E então, pro resto da família, eu acho que eu não tinha essa obrigação de contar que eu era gay, isso, aquilo, outro. E é uma coisa super natural, se eles têm problema, eu acho que é um problema que só deles, né? Até porque eu acho que isso é uma coisa que eu tenho muito na cabeça, que se uma pessoa tem um problema comigo, o problema é daquela pessoa e não o meu com ela, sabe? Eu acho que a gente tem muito que ter isso com a gente, porque senão a gente vai carregar um fardo que não é nosso.
Então se Joãozinho tem um problema com você, o problema é do João, não é teu. Não carrega isso pra ti. Então com o resto da minha família eu acho que foi bem natural. Eu lembro que logo depois disso eu me senti um pouco desconfortável, assim, nos churrascos. Eu não sei se é porque... Eu acho que eles notavam a minha diferença, né? Porque, tipo assim, eu com 16 anos já tava no mundo gay, eu já frequentava baladas LGBTQIA+. Então eu já me expressava de uma outra forma e tal. E eu acho que eles notavam isso e não queriam perguntar. E aí ficavam me olhando e aí eu não... Muitas vezes eu não me sentia confortável, tanto que eu lembro que depois de um tempo eu não queria mais almoçar nos churrascos e tal, eu não ia almoçar porque eu me sentia desconfortável com essa questão do olhar deles, eles ficarem me reparando em mim. Mas isso não durou muito tempo e aí eu comecei a notar isso, que tipo assim, caguei, sabe? Eu sou assim, não vai ser eles que vão me mudar ou não vai ser eu que vou me importar com o que eles acham sobre mim, porque só eu sei quem eu sou. Certo? Mais ou menos isso, então não esqueçam de curtir, comentar aqui embaixo como é que foi a de vocês, certo? Comentem aqui embaixo como foi a experiência de vocês. Não esqueçam de compartilhar com as manas. E nunca se esqueçam que tudo pode melhorar, tá? Nada é o fim do mundo, gente. Sempre pensem que às vezes tem gente com uma dor muito maior que a nossa e a gente só olha pro nosso umbigo, certo? Parem de pensar que só o problema de vocês é um problema gigantesco. Às vezes é uma tempestade num copo d'água e tem um colega ali do lado passando uma coisa que, tipo assim, tu não te imagina passando. Então é isso, não esquece de me seguir lá no Instagram também, @_eudamasceno, no Ticoteco também, tô tentando aparecer mais por lá. E talvez eu traga mais vídeos assim aqui pro canal também, tá bom? Não só de make. Beijo do tamanho dos meus cílios e até o próximo vídeo!